Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de inglês, beleza galera? E como na aula de artes a gente vai tratar de revisão também. Então essa será a nossa primeira parte da nossa revisão do conteúdo de inglês, que são os conteúdos que vocês visualizaram no início da aula e estudaram no início do ano letivo, certo? Que é recapitulando assuntos que vocês viram no ano passado. Beleza? Então essa aula será referente à aula 1 e 2 do início do nosso ano letivo, que é referente a algumas aulas do primeiro bimestre e do segundo do ano passado. Beleza? Para quem estudou na escola, teve esses dois conteúdos no ano passado. Beleza? Show, galera. Então, lembrando que isso aqui é apenas uma forma da gente especificar alguns detalhes do conteúdo. Caso vocês queiram se aprofundar novamente nesse conteúdo, assistam às aulas anteriores. E nesse conteúdo a gente vai tratar de uma revisão, uma passagem mais revisacional do que a gente quer apresentar. Beleza? Então, de antemão, já peço que vocês estudem, estejam com um caderno aí para vocês anotarem tudo que vocês acham e julgam ser pertinentes. Se vocês tiverem já feito anotações anteriores, muito bem, tá? Peguem elas também para você comparar ideias, ver se está faltando algo, se eu comento algo que eu não comentei lá, ou se é o contrário, beleza? Então é isso, pegou o material e vamos começar aqui a transmissão para nós fazermos nossa revisão, beleza? Galera, de primeira mão a gente estudou sobre articles. Os articles eles são artigos, obviamente, e como na língua portuguesa eles podem ser definidos ou indefinidos. Porém que na língua portuguesa os definidos são o, a, os e as, são praticamente 4, e os indefinidos uns e umas, né? Também vai para o plural. Só que no inglês todos eles vão se dividir praticamente em 3. Ou seja, o the, né, que é o THE, ele vai significar todos os artigos definidos. Já os artigos indefinidos têm o a e o an, que também significarão todos os artigos definidos. E lembrando que esse artigo indefinido na língua inglesa ele não vai de nenhuma maneira para o plural. Se for utilizado, ele não vai para o plural, fica sem nada, ou seja, não fica sem artigo. Tá? Ele não vai para o plural de jeito nenhum. E o I não significa um e o an não significa uma, certo? Ambos significam um e uma, ou seja, o a significa um e uma e o an também significa um e uma. Beleza? O que vai diferenciar esses dois vai ser de acordo com o acompanhamento que eles vierem. Da mesma forma o the, né? Por exemplo, o THL possuem duas pronúncias, the e the, que vai de acordo também com o substantivo que o acompanha. Se o substantivo começar com a letra com consoante, a gente vai usar o the. Se começar com uma letra com uma vogal, a gente vai usar o the. Beleza? E o a e o n ele vai ser utilizado nessas situações, porque o a ele vai ser utilizado somente para aqueles substantivos que tenham em sua pronúncia o início da sua palavra como consoante e o n como vogal, beleza? Dos artigos definidos, ele pode ser utilizado em determinadas situações. Ele pode ser usado antes de substantivos que podem precedidos ou não por adjetivos, que é o mais comum, por exemplo, the girl, a garota, a menina, ou the pretty girl, a menina bonita. Lembrando que se vier um adjetivo, o meu the ele vai ter que se ligar ao adjetivo. Por exemplo, se eu disser the ugly girl, ugly começa com U, ugly girl começa com U e ele tem sonoridade de A. Só que em vez de ser the ugly girl, vai ser the ugly girl, porque o the ele é utilizado para substantivos que iniciam com vogal e a pronúncia the para substantivos que iniciam com a consoante. No caso, pretty é consoante, então vai ficar the pretty girl. E ugly
é vogal, então vai ficar The Ugly Girl, né? A menina feia. Ele também é utilizado antes de nomes de instrumentos ou de instrumentos musicais ou nomes de famílias, não nome de pessoas, tá? O artigo definido ele não é utilizado antes de nome de pessoas, mas em nome de famílias. Ou seja, por exemplo, a minha família é Sombra ou Guedes, então vai ser The Guedes ou The Sombra, The Shadow, né? Por exemplo, The Piano, The Guitar, The Drums, The Kennedys, The Smiths. Antes de nomes de oceanos, mares, ilhas, rios, montanhas, países, hotéis, cinemas, teatros, trens, navios. The Pacific, oceanos, The United States of America, os Estados Unidos. Antes de um representante de uma classe ou espécie, por exemplo, the poor, os pobres, the rich, os ricos. Antes substantivos único na espécie, por exemplo, the Earth, que é a Terra, o planeta Terra, e the Sun, que é o planeta, que é o sistema, o Sol, né, no caso. E eles são únicos, né? Não existe outra Terra e não existe outro Sol na nossa galáxia. Então, artigo definido quando o artigo é omitido, ou seja, quando ele não é colocado, quando a gente não tem ele na língua inglesa, mas a partir do momento que você vai traduzir, ele vai ter que aparecer, porque na língua portuguesa há sim uma necessidade do artigo antes de nomes de pessoas. Então, antes de nomes próprios, nomes de línguas e ciências. Por exemplo, antes do nome Beth, você não pode colocar, mas se você for traduzir o Beth, que é a Beth, você vai ter que colocar. Beth, English, Geography, né? Antes de substantivos de uso comum e de substantivo incontáveis, por exemplo, gold, money, coffee. Antes de pronomes possessivos, our dress, the house, ou seja, eu não vou dizer our the dress, nosso vestido, their the house, a casa deles. Não, só our dress, their house. Antes de alguns substantivos como home, church, school, hospital, bed, prison, ou seja, tudo que vai ser usado para o seu propósito original, ou seja, você vai na igreja orar, você vai na escola estudar, você vai no hospital se medicar, se cuidar, você vai na cama dormir, você vai na prisão, vai ser preso. Por exemplo, I go to church, ou seja, I go to church, ou seja, já tenho a ciência de que eu vou para a igreja orar. Certo? I go to school, no caso fica subentendido o propósito original que é to study, beleza? E os artigos definidos, como eu falei, o I é usado antes de sons de consoantes, a car, a chair, e o N é usado antes de sons de vogais, an egg, an umbrella, beleza? Lembrando que também há aquelas palavras como no português, como helicóptero, hora, ambos começam com consoante, mas se pronunciam com vogal. Da mesma maneira acontece aqui na língua inglesa, certo? Por exemplo, hour significa hora também, hour, e hour inicia-se com um A na pronúncia, não com um H, né? Inicia-se com A, então vou usar o N, an hour. Já a palavra house, que também inicia com H, só que o H dele tem som de R. How, house. Certo? Logo vai ser usado o A house. An hour, a house. Outro exemplo também temos umbrella. Umbrella começa com U, certo? Mas a sua pronúncia ela tem um som de A, umbrella. Então vai ser an umbrella. Já university, ou universe, que é o universo, ele começa também com U, porém a pronúncia do U ele tem som de Y. U, universe. Logo, o Y ele é uma consoante, então vai ser o A universe. Então é muito importante você se atentar também a esses detalhes. O outro assunto foi as horas. What time is it? Ou seja, que horas são? What time is it é a frase que deve ser usada toda vez caso você queira saber a horas em inglês, certo? What time is it? What time is it? Que horas são? Ou what's the time? Quais são as horas? Certo? E na língua inglesa a gente vai trabalhar da mesma forma que o português, são 1h30, 1h40, 1h50, da mesma forma. E existem outras situações também.
certo? Uma delas é quando queremos dizer em ponto. No português a gente diz, é 1h em ponto. Na língua inglesa existe essa expressão também, só que ela é chamada de o'clock. Por exemplo, quando eu quero dizer que é 1h em ponto, eu digo it's 1 o'clock, é 1 em ponto, beleza? E os demais a gente vai sempre incrementando isso. Por exemplo, it's 2:20, são 2h20. It's 5:30, são 5h40, certo? Beleza? Show! E existem outras formas também de entendermos e colocarmos a hora. Por exemplo, vamos imaginar que um relógio é uma pizza. E a partir do momento que eu divido essa pizza ao meio, como vocês podem ver na outra imagem, nós teremos a metade de uma pizza. Logo, nós podemos dizer que isso aqui é meia hora. Ou seja, vamos pegar a hora 1, né? Então aqui seria 1h30. Para 1h30 nós podemos falar em inglês diversas formas. Nós podemos dizer 1:30, it's 1:30, ou seja, são 1h30. Nós podemos também dizer it is a 1:30, são meia hora das 1, ou seja, meia hora passada das 1, que a half é meio. Beleza? Show? Como por exemplo, 4:30, it's 4:30, it's a 4:30, são 4:30. It's 4:30, são 4:30. Ou it's 4:30, que é a mesma coisa. A half é meio passado de 4. Ou seja, são meia hora passado de 4. 2:30, it's 2:30, são 2h30, certo? No caso, it's a 2:30, da mesma maneira, são 2h30. Beleza? Outra questão é das frações de 15 minutos, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, tá? Do lado direito, a gente conta o relógio no sentido horário. Então, do lado direito descendo, é no lado direito? No meu caso é do meu lado direito, né, de quem vê. Do lado direito descendo, a gente tem os minutos passados de 1h. Já os 15 minutos que estão voltando pela esquerda até o ponteiro do 12, a gente tem os 15 minutos para chegar em outra hora. Como, por exemplo, que horas são? 1h15. Agora, que horas são? 1h45. Ou eu posso dizer 15 para as 2, certo? Ou seja, 15 para as 2 horas. Ou seja, eu estou dizendo que são 15 minutos para as 2 horas. E no inglês, essa fração de 15 minutos é chamada de a quarter, ou seja, um quarto, um quarteirão, ou seja, do círculo todo. E isso é um pedaço de 4 pedaços. Podemos dizer assim, um quarto, né? A quarter. Beleza? E nós temos, por exemplo, 2h45, nós podemos dizer it's 2:45, são 2h45. Ou podemos dizer it's a quarter to 3, são 15 para as 3, ou seja, são 2h45 e nós podemos traduzir como são 15 para as 3. 9h45, it's 9:45, são 9h45. E it's a quarter to 10, ou seja, são 15 minutos para as 10. E no 4h15 vai ser it's 8:15, são 8h15. Ou it's a quarter after 8, ou seja, é um quarto depois das 8. E 11h15, it's 11:15, são 11h15. It's a quarter after 11. Perceba que o 15 eu trato como after, depois. E o 45 eu trato como to, que é para, certo? Beleza? E a diferença de AM e PM, né? AM, PM, ambos significam AM, ante-meridian, PM, post-meridian. No caso, o AM é antes do meio-dia e o PM é depois do meio-dia, certo? Beleza? Certo? E o AM deve ser utilizado para indicar as horas que
são antes do meio-dia, ou dizer que são horas da meia-noite ao meio-dia, e o PM vai do meio-dia à meia-noite. Ou seja, se você disser 1 o'clock a.m., eu estou especificando que são 1 hora da manhã. Se eu disser it is on 1 o'clock p.m., são 1 hora da noite. No caso, 1 hora da tarde, que nós conhecemos. Beleza? Por exemplo, it's 3 p.m., ou seja, são 6 horas da manhã, da madrugada. E it's 3 p.m. são 3 horas da tarde. Beleza? Vocês realizem de novo essa atividade aqui, como forma de ensino e estudo para a nossa AC1, certo? O pessoal que está na modalidade online vai me enviar essa atividade pela videoaula. Já o pessoal da modalidade presencial vai me entregar ela na sala de aula, na próxima aula. Beleza? Então, galera, nos sigam nas redes sociais, nos acompanhem pelo nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhem também pela Agenda Edu. E eu estarei disponível para vocês nas terças-feiras de aulas online. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem, se dediquem. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem chegar para mim e tirar, tá bom? E a gente vai ficando por aqui com mais essa revisão, essa nossa primeira parte de revisão. Lembrando que na próxima semana nós teremos a segunda parte, beleza? Então é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Fui!